E nós estamos na sacristia do Santuário Nacional da Casa da Mãe Aparecida para um quadro muito especial que eu sei que você tem gostado. Inclusive, eu estava conversando esses dias com meu amigo Leonardo, que é aqui auxiliar da TV Aparecida, e falou assim, nossa, eu aprendo muito nesse quadro, tá, aquele jeito marrento dele. E ele fala que está curtindo muito o nosso quadro, e eu sei que você também está gostando muito desse quadro na sacristia. Ainda mais porque a gente tem a presença de um professor, de um catequista conosco, Padre Reinaldo Benjamin, sua bênção, bom dia. Bom dia, Deus abençoe, José. Então vamos lá para as perguntinhas de hoje. Ô padre, é interessante, né, que ele estava brincando disso que o auxiliar falou, Leonardo, mas é interessante, a gente aprende muito, né, porque são tantas curiosidades e não pode ter vergonha de perguntar, e eu acho que a gente não nasce sabendo, né, então precisa perguntar e precisa, através dessas descobertas todas, se encantar ainda mais pela igreja. E aí tem muita coisa bonita ainda na igreja que a gente precisa conhecer, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Com certeza, perfeito. Não tem como amar aquilo que não conhece, perfeito. Devoto de Nossa Senhora vai fazer pergunta para nós agora? Qual será a dúvida que o Padre Reinaldo vai responder? Assiste aí. Aonde fica o corpo de Cristo após a celebração? Boa pergunta, Padre. Quer saber onde fica o corpo de Cristo depois da comunhão? Porque sobra a hóstia, né? Não deu já para todos comungarem, então sobra a hóstia. Para onde vai? Pois bem, nós colocamos no tabernáculo, ou sacrário, né? Como comumente a gente diz, né? Sacrário ou tabernáculo é o lugar, então, onde se deposita as hóstias que foram consagradas e que sobraram, para que sejam usadas depois numa outra celebração. E também ficam lá a teca, né, onde está o corpo de Cristo, daquele que vai ser colocado depois à exposição também no ostensório. Então, no sacrário se guarda, então, o Jesus consagrado para ser usado em outras celebrações, também para ser levado depois aos doentes, né, nas comunidades, nas paróquias, acontece dessa forma, né? Depois o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão vai lá, pega uma partícula de Jesus consagrado, põe na teca e leva então para aquele doente da qual está necessitado de Jesus sacramentado. Ô padre, quando a gente chega na igreja, o primeiro lugar onde a gente deve ir é na Capela do Santíssimo, é perto do sacrário? Justamente no sacrário, por conta de Jesus consagrado que está lá. Então é um lugar de oração, de adoração a Jesus e também de veneração a Ele, né? E quando a gente olha para o sacrário aqui do santuário mesmo, naquele painel bonito, doado por João Paulo II, a gente imagina que é um lugar, claro, todo de destaque e de carinho para com Jesus. Mas acontece, por exemplo, o sacrário ficar vazio algum tempo? Ele pode ficar vazio, padre? É importante que se tenha sempre devotos para rezar, gente para rezar no sacrário, né? Então, se na sua paróquia, na sua comunidade, na igreja, né, a igreja está lá aberta o dia inteiro e não vai ninguém, é triste ver isso, né? Porque Jesus está lá aguardando a nossa visita, a nossa adoração a Ele, a nossa oração. Obrigado, Padre Reinaldo, por essa primeira dúvida respondida. Vamos para a segunda. Fala, devoto de Nossa Senhora. O que é aquele colarinho que os padres usam? Boa pergunta, viu? E tem muita gente que quer saber o nome. E às vezes a gente se atrapalha todo para falar que é um nome complicadinho, né? Esse colarinho que o senhor está usando aí, qual é o nome dele e o significado dele, padre? Pois bem, esse colarinho é chamado de colarinho romano. Então os padres usam justamente para demonstrar a sua adesão a Cristo, da qual ele deixou as vaidades no mundo, e ele então é um homem de Deus, no caso. Então o padre usa esse colarinho que é chamado romano, né? Colarinho romano, e tem também o clésima, né? As pessoas falam aquele que tem o quadradinho apenas, branquinho assim, né? O clésima já é de origem protestantes, também alguns padres adotaram para usá-lo, né? Mas em todo caso, este é o romano já da tradição da igreja mesmo, né? O colarinho romano. Que é mais comprido, isso? É a diferença dele? Ele é inteiro, assim, né? O outro é só aquele quadradinho, como o senhor disse. Ele é inteiro, é. O outro só tem o quadradinho. Então o significado é isso, né? De um homem que se abdicou às vaidades humanas para se dedicar às coisas de Deus. E é só o padre quem usa o clésima ou o colarinho romano? Os padres, os bispos, né? Quem usam, cardeais, geralmente, né? Se usam o colarinho. É interessante para nós, né? Que
estamos na presença de um padre, opa, ele é padre, né? Quem não conhece não pode pedir a bênção e, enfim, saber que é um sacerdote que está ali, caso esteja precisando de alguma coisa. Tá a explicação do colarinho, viu? Agora tem mais uma pergunta, outra dúvida que a gente esclarece no Bem-vindo Romeiro. Por que tem um sino que toca durante a celebração? Muito bem, essa dúvida é interessante também, padre, porque a gente escuta, né, os sinos têm todo um significado para a liturgia, não é? Mas por que eles tocam na consagração e chamam assim mesmo sino? A gente pode chamar de sino? É o sino, com certeza. E aí o sino é tocado então no momento da consagração, justamente para chamar a atenção dos fiéis no momento culminante da Santa Missa, que é a consagração de Jesus Eucarístico, né? Então se toca uma vez assim, o ministro ou coroinha, o acólito, né? Se toca uma vez para que a Assembleia então esteja atenta naquilo que está sendo celebrado, que é a consagração naquele momento. E quando a hóstia então é levada aos céus, o cálice também com vinho, né? Também se toca 3 vezes, né? Saudando então a Santíssima Trindade, saudando aquele que está se entregando por nós, que é Jesus Cristo. Muito bonito esse sino aí, viu? Interessante, né? Os sinos falam com a gente, são sons do céu, de fato, né? Esse aqui para consagração, e depois a gente vê também a questão toda do campanário aqui, os sinos, enfim, das igrejas, das torres. Como é bonito ver a igreja que ainda, mesmo que seja nova, conserva, né, a construção de sinos que torna ela ainda mais bonita. Só voltando na questão anterior, que surgiu uma dúvida aqui entre a equipe nossa, olha que interessante, né? O Rafael perguntou assim aqui, o nosso cinegrafista, mas o irmão também não usa o colarinho, o clésima, que a gente vê o sedentorista, aquele hábito preto, às vezes um negócio branco aqui, é ou não é, padre? Pois é, os irmãos, os frades, fraters, eles usam o hábito, né? No caso, nós redentoristas usamos aquele hábito religioso que tem o rosário, né? Significando Maria, e o hábito é preto, né? Preto com um colarinho branco, né? Então os irmãos usam também o hábito. E cada congregação, cada ordem religiosa tem o seu hábito, né? No caso, os franciscanos, que se veste de marrom, né? Depois tem a corda cingindo os rins com 3 nós, significando os votos de pobreza, castidade e obediência. Então, cada congregação tem o seu hábito, a sua beleza e o seu significado também. Agora, se eu não falar isso, minha mãe vai falar assim, você não contou lá, sabe por quê, padre? Porque minha mãe dizia que naquela época, que não é da nossa época, mas é a época da minha mãe, que na missa era em latim, né? Então, você não sabia que parte que estava da missa. Então, quando se tocava o sino, opa, é hora de ajoelhar, né? Então, o povo sabia que aquele momento era o momento da consagração, que tinha chego a hora, né? Então, tá aí mais um pouquinho pra gente lembrar dessa linguagem dos sinos também. Padre, Deus lhe pague, muito obrigado, viu? Por nada, José. Precisando, estamos à ordem aí para ajudar a esclarecer as dúvidas e aprender também juntos, né, com tudo aquilo que a liturgia nos apresenta, a beleza da igreja. Vamos precisar sim da sua ajuda, com certeza. Está aí o Padre Reinaldo, a nossa gratidão a ele, nos ajudando a compreender um pouquinho mais nesse quadro Na Sacristia, sobre as nossas dúvidas de objetos, de cores, de tanta coisa que acontece durante as celebrações. A gente continua com um Bem-vindo, Romeiro.